Você pode bombardear o mundo em pedaços, mas não pode bombardear o mundo para a paz. E temos tentado bombardear o mundo para a paz. Isso faz parte do vírus que infiltrou nosso corpo político, gerado por um complexo militar industrial que ganha quantias tremendas de dinheiro. A fabricação e o uso dos instrumentos de guerra contra qualquer um, eles não se importam contra quem usamos, desde que estejamos usando. Não só estamos usando, como também somos o maior exportador de armas do mundo. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos. Sou Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com Dennis Sinich, ex-prefeito de sua cidade natal, Cleveland, Ohio, e membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, onde serviu de 1997 até 2013. O Sr. Kucinich também concorreu à presidência dos Estados Unidos em 2004 e 2008, e tem sido uma das raras vozes consistentes contra a guerra dos Estados Unidos, opondo-se à guerra do Iraque, e mais tarde, até voando para a Síria, junto com a então congressista Tulsi Gabbard, para entender a situação do país em primeira mão. Recentemente, ele escreveu um artigo em seu Substack sobre a tragédia fabricada na Síria. E é isso que queremos discutir hoje. Então, Sr. Kucinich, bem-vindo. Muito obrigado, Pascal. Estou feliz por me juntar a você na sua série de estudos sobre neutralidade e estou ansioso para a nossa discussão. Obrigado. Bem, obrigado por dedicar seu tempo em uma tarde de sábado. Estamos falando aqui no meu 16 de março, seu 15 de março, e vimos se desenrolar coisas horríveis. Horríveis na semana passada na Síria, com o massacre de alauítas e cristãos e outras denominações, as execuções a queima-roupa. Você escreveu no seu Substack sobre a história disso e sobre o envolvimento dos Estados Unidos em realmente destruir a Síria. Você poderia talvez nos dar um resumo desse envolvimento e como você vê as coisas terem se desenrolado? Bem, alguns marcos aqui. Um é o início da administração Netanyahu em Israel. Houve uma plataforma ostensivamente adotada para ele chamada Clean Break. O Clean Break foi um afastamento dos governos israelenses anteriores que trabalhavam para criar a paz através de um programa de terra por paz. A estratégia Clean Break essencialmente dizia que iríamos nos afastar de tudo isso e adotar uma abordagem mais dura, que eventualmente se transformou no que está acontecendo em Israel hoje em relação a Gaza e a Cisjordânia. Os Estados Unidos entram nisso com várias das pessoas que redigiram a estratégia Clean Break para Israel, entrando na administração Bush, e elas estavam em posições-chave para elaborar políticas que ajudariam na implementação de uma estratégia Clean Break. Então, ao longo do tempo, os Estados Unidos passaram por todo o caminho até a administração Obama, procurando maneiras de derrubar o governo da Síria. E isso culminou, é claro, no ano passado, quando uma organização que foi basicamente iniciada com fundos dos Estados Unidos acabou tomando Damasco e se declarando no comando da Síria. E essa organização é um desdobramento da Al-Qaeda, as mesmas pessoas que nos Estados Unidos pilotaram aviões contra o World Trade Center e o Pentágono. Um dos aviões sequestrados acabou caindo em um campo na Pensilvânia, depois que os passageiros lutaram com os sequestradores para tentar evitar que atingisse outro local importante na América. Então, os Estados Unidos financiaram terroristas. E isso é algo bastante difícil para as pessoas nos Estados Unidos entenderem. Como isso poderia acontecer? Mas isso aconteceu por causa de uma estratégia para derrubar o governo da Síria a todo custo. Em minhas dezenas de viagens à Síria, a maioria delas com minha esposa e uma com a representante Tulsi Gabbard, descobrimos que o povo da Síria amava o conceito de Síria. Eles não eram sectários na expressão de quem eram. Todos se descreviam como sírios, fossem cristãos, muçulmanos ou judeus. Todos expressavam amor pela Síria. A ideia de Síria era a expressão predominante das pessoas que viviam lá, o que era muito interessante, porque o sectarismo era um tabu.
E agora a Síria está tomada por salafistas, que na semana passada, seus esquadrões da morte mataram mais de 1.500 pessoas, tanto alauítas quanto cristãos, como parte de uma purga de pessoas que tinham uma religião diferente, que se afastava dessa ortodoxia rígida. A mídia no Ocidente tem sido uma parte substancial desta operação para mudar o governo na Síria de forma definitiva e, na verdade, destruir o país. Uma grande parte do passado foi lembrar constantemente a todos que o Sr. Assad usou armas químicas contra seu próprio povo, uma alegação que sempre foi negada pelo governo Assad e que foi rejeitada. Devemos ser fortemente críticos, especialmente com este relatório da OPCW. Mas agora temos pelo menos 1.500, provavelmente mais, pessoas executadas, e isso está até documentado em vídeo. A mídia no Ocidente relata isso como um resultado infeliz de grupos de resistência contra o governo atual, e as forças de segurança estão agora implementando medidas de segurança, o que acaba resultando em pessoas sendo pegas no fogo cruzado. Como você percebe a forma como essa tragédia tem sido relatada nos últimos 10, 12 anos? Bem, não é incomum que a grande mídia nos Estados Unidos seja porta-voz do governo em questões de política externa. Quero dizer, você sabe, a guerra do Iraque, contra a qual eu liderei o esforço no Congresso dos Estados Unidos. Eu liderei 125 membros do Congresso para votar contra ela. A guerra do Iraque foi baseada em mentiras totais, mas a mídia continuou repetindo-as incessantemente, com a administração sendo um porta-voz ou um porta-estandarte para a administração. A ideia de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, que iriam usar contra os Estados Unidos, qualquer análise séria disso seria risível, exceto que o que não é risível é que 1 milhão de iraquianos inocentes morreram como resultado disso. Cerca de 5.000 soldados americanos deram suas vidas. Eles serviram com honra, mas as pessoas que os enviaram não eram honradas. E o custo para os contribuintes americanos foi, dependendo de com quem você fala, de até 5 trilhões de dólares. Então, infelizmente, a mídia é frequentemente usada pelo governo para apenas alimentar mentiras ao povo. E as pessoas têm uma capacidade limitada de avaliar diferentes coisas. Sempre há algum tipo de questão horrível que é trazida ao público e o público se anima e diz, bem, vamos pegá-los. Isso acontece constantemente. Eu diria que uma dessas coisas é o suposto ataque de gás na Síria. Você sabe, a outra narrativa que sugere que poderia ter sido uma bandeira falsa. Agora, não estou dizendo isso. Você sabe, um apologista do governo Assad ou do meu governo. Estou interessado na verdade. E mesmo, você sabe, mesmo que isso fosse verdade, bem, também é verdade que muito antes disso, estávamos pagando pessoas para entrar na Síria e derrubar o governo. Agora, novamente, se houve um ataque de gás contra o povo e foi causado por Assad, você sabe, me oponho fortemente a isso. Mas não tenho certeza de que foi isso que aconteceu. E assim não é incomum que bandeiras falsas sejam criadas para atrair um país para um conflito. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial com o Lusitânia. Aconteceu na guerra contra o Vietnã, que resultou na resolução do Golfo de Tonkin. Você sabe, há muitos. Aconteceu no Iraque. Há muitos exemplos de países sendo atraídos para conflitos com base em prevaricação, mentiras premeditadas que despertam sentimentos emocionais entre as pessoas, e então elas dizem, bem, vá pegá-los. Eu não concordo com essa abordagem em relação à governança. Eu quero ver os fatos, eu quero ver provas. E quando não vi isso no Iraque, levantei a questão e entreguei o documento a cada membro do Congresso. Você sabe, estamos nos aproximando de um aniversário do Iraque. O aniversário do ataque ao Iraque em 2003. E eu disse em 2002, não há nada que prove que o Iraque teve algo a ver com o 11 de setembro, com o papel da Al-Qaeda no 11 de setembro, ou com o ataque de Antraz em nossa capital.
with the anthrax attack on our capital. Iraq didn't have the intention or the capability of attacking the United States. O Iraque não tinha a intenção ou a capacidade de atacar os Estados Unidos. Não possuía as tão faladas armas de destruição em massa. Era tudo uma tentativa, como parte de um plano maior, de simplesmente desestabilizar um país no Oriente Médio, agarrar seus recursos petrolíferos e assim seguimos. Então você tem o Iraque, a Líbia, a Síria e pessoas que estavam tentando incitar um ataque ao Irã. O bom senso, se você realmente se aprofundar no estudo do que aconteceu, simplesmente skeptic towards matter-laws que leva-os para o conflito. Mas você sabe, uma das pessoas na rua, esperaríamos que, ok, é difícil para nós avaliarmos o que realmente está acontecendo na política mundial. Mas pessoas como o presidente dos Estados Unidos e congressistas como você têm acesso a muito mais informações, a inteligência. Você realmente saberia o que está acontecendo. Enquanto você estava no Congresso, você conseguia confiar no caso comum e nas informações que recebia. Você tinha acesso a mais informações? Ou os congressistas dependem tanto da mídia geral quanto nós, pessoas comuns? The general media as we little people do? The short answer is yes, that's right, they do. A resposta curta é sim, isso mesmo, eles fazem. Agora, no caso do governo Obama, o presidente Obama emitiu uma determinação presidencial que tornou a mudança de regime na Síria a política do governo. E então houve uma série de eventos que aconteceram, e bilhões de dólares foram gastos para financiar, treinar e equipar rebeldes que derrubariam o regime de Assad. Mas, essencialmente, a CIA tinha essa responsabilidade e a CIA a conduziu. Quando o presidente Obama decidiu, sabe, talvez precisemos adotar uma abordagem diferente, ele enviou John Kerry para se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Eles chegaram a um acordo para parar a luta na Síria, mas a CIA não queria isso. No dia seguinte ao acordo, houve um ataque a um quartel sírio e 200 soldados foram mortos, ou 100 soldados foram mortos. That's 7. Ataque dos Estados Unidos. E isso acabou com qualquer acordo e esperança de acordo. Então isso continuou sem parar e o dinheiro continuou entrando. E agora você tinha um governo que tenho certeza de que algumas pessoas achavam repulsivo. O regime de Assad governava com mão de ferro, que se tornou ainda mais rígida à medida que as pessoas tentavam derrubá-lo. Você poderia entender isso. Mas era um lugar onde as pessoas tinham liberdade de religião. Elas podiam adorar da maneira que quisessem. E agora é um caos total. Now it's utter chaos. The country has fallen apart and is ruled by different factions and it is. O país desmoronou e é governado por diferentes facções e diferentes potências externas. A Turquia no norte, os Estados no leste, a Al-Qaeda no centro. Israel tomou parte dele. A questão para mim não é se o governo Assad era bom ou ruim. A questão para mim é como e por que eles escolhem alguns governos que gostam. Quero dizer, o governo da Arábia Saudita ainda capta de 40 a 60 pessoas todos os anos, seus próprios dissidentes. Agora, por que o governo saudita sempre foi um campeão dos Estados Unidos? E o governo sírio por muito tempo foi deixado em paz? E então, uma mudança aconteceu. E ele foi destacado como mais um dos países cujo governo precisava ser removido. Acho que você tem que voltar à estratégia de ruptura limpa, que realmente se tratava de apoiar e encorajar Israel a ampliar sua presença na região. Quero dizer, em última análise, era exatamente sobre isso. E os Estados Unidos, tendo Israel como um forte aliado, foram parceiros em avançar essa agenda. Agora, com relação à Arábia Saudita, não é surpresa que nosso relacionamento com a Arábia Saudita seja governado por uma única coisa, e apenas uma coisa, que é o petróleo. As demandas por energia são insaciáveis, e o papel do petróleo em nosso mundo é, em última análise, primordial. Pode mudar algum dia, mas é onde estamos agora. E assim, os sauditas têm um grande suprimento. O Iraque tinha um grande suprimento. A Síria tinha um suprimento menor.
Sempre que entramos em um país, de alguma forma estamos sempre lá para proteger os recursos petrolíferos. E você sabe, toda essa região do Oriente Médio é um lugar onde há recursos tremendos. E, você sabe, alguns desses cines... Tremendous resources. And, some of these are just resource wars. How do you explain to yourself that then Como você explica para si mesmo que sempre há necessidade de mais intervenção nessa área? Porque os Estados Unidos não estão lá desde ontem, certo? Estão envolvidos nisso, basicamente desde o final da Segunda Guerra Mundial. E especialmente se você olhar para o que aconteceu com o Irã, uma mudança de regime em 1953, que durou até os anos 70, e então o Irã se tornou um arqui-inimigo nessa região, por na verdade ainda sem uma boa razão. in this region for actually still no good reason? Yeah, I think you have to go back to, again, the clean... Sim, acho que você tem que voltar novamente à estratégia de ruptura limpa, à integração de várias pessoas na administração Bush, que foram autoras disso. E então ao movimento precipitado que criou essa aliança intensificada entre o governo dos Estados Unidos e Israel. Quero dizer, uma das primeiras audiências em que participei como membro do Comitê de Reforma ou Supervisão do Governo foi quando Benjamin Netanyahu apareceu perante o comitê. Estou citando algo que as pessoas podem encontrar na internet. Basta digitar "Congressista Kucinich questiona Benjamin Netanyahu" e você verá que eu o questionei. Ele estava lá para testemunhar e, suponho, encorajar os Estados Unidos a invadir o Iraque. And I suppose encourage the United States to invade Iraq. And I questioned him and said, who else you want to... E eu questionei e disse, sabe, quem mais você quer que a gente persiga? E ele mencionou a Síria e o Irã. Após a audiência, encontrei-o no corredor e disse, sabe, Sr. Netanyahu, explique algo para mim. Se você está tão preocupado com o Iraque, a Síria e o Irã, por que você não faz isso? E ele respondeu, oh, não. Vocês podem fazer isso. Queremos que vocês façam isso. Há essa ideia de que os Estados Unidos, por causa de seu compromisso com Israel, como uma democracia no Oriente Médio, por causa de seu compromisso histórico com Israel, e sabe, eu sou totalmente a favor de Israel. Mas sabe, onde a linha tem que ser traçada é quem está no comando da política externa dos Estados Unidos no Oriente Médio. is who's in charge of U.S. foreign policy in the Middle East. And there's always questions raised about that. E sempre há questões levantadas sobre isso. E eu acho que o momento em que estamos agora é um que está repleto de potencial para mais guerra no Oriente Médio. E eu não acho que o povo americano realmente tenha tempo para entender quão sério é este momento, onde cristãos e alauítas estão sendo executados por suas crenças religiosas por esquadrões da morte de um novo governo que foi colocado com a ajuda de dinheiro dos Estados Unidos. Sabe, isso deveria dar às pessoas algo em que pensar. That should give people something to think about. May I ask you about this connection because it is Posso perguntar sobre essa conexão? Porque uma coisa é indiscutível, que é o fato de que os Estados Unidos e Israel são aliados muito, muito próximos. Quero dizer, eles estão unidos, como alguns podem dizer. E há duas grandes interpretações sobre o que está acontecendo. Uma é basicamente apresentada pelo professor John Mearsheimer, que escreveu o livro sobre o lobby de Israel, e diz que o lobby é uma parte integral do sistema político dos Estados Unidos. E assim como há um lobby de armas, também há um lobby por parte de Israel, que é muito bem sucedido em apoiar congressistas e assim por diante, que então ajudam a formular políticas que são amigáveis a Israel. formulating policies that are friendly to Israel. The other interpretation is that, oh no, actually... A outra interpretação é que, na verdade, são os Estados Unidos que se aproveitam de Israel e o usam como um porta-aviões insubmersível no Oriente Médio. E como Joe Biden disse uma vez, acho que na frente do Congresso, se não houvesse Israel, teríamos que inventar um, certo? Porque é tão benéfico para a política externa dos Estados Unidos. Qual das duas? Ou que tipo de mistura dessas duas você acha que está realmente acontecendo ou é algo completamente diferente? is actually happening or something completely else. Well, maybe both of those narratives are true. Bem, talvez ambas as narrativas sejam verdadeiras. Mas onde eu traço a linha é com genocídio. Eu não me oponho à existência de Israel de forma alguma. Eu me oponho ao genocídio que é infligido aos palestinos.
Como qualquer ser humano, qualquer um que se considere humano pode ver isso e não se ofender. E eu acredito, assim como muitas pessoas que são judeus nos Estados Unidos. Eu não sou judeu, sou católico, mas isso não importa para mim, porque vejo minha fé como sendo combinada com uma ética judaico-cristã. E uma dessas coisas é, não matarás. E pessoas estão sendo assassinadas lá. Eu não tenho simpatia pelo Hamas e o que eles fizeram em 7 de outubro. Mas isso não é licença para punição coletiva. Não é licença para destruir 70% a 80% dos edifícios em Gaza. Não é licença para expulsar pessoas de suas terras. It's no license to chase people off their land. It's no license to kill. Não é uma licença para matar homens, mulheres e crianças que estão apenas tentando viver suas vidas. Veja, se não desafiarmos esse tipo de conduta, seja ela cometida por amigos ou inimigos, nos tornamos menos humanos. E eu acho que quando é um amigo, como Israel é um amigo dos Estados Unidos, temos uma responsabilidade maior de dizer pare e de encontrar uma maneira de trazer paz para a região. Não a paz do túmulo, não a paz que vem de expulsar todos da terra, mas que vem da ciência das relações humanas, deixando de lado a ganância, os desejos que as pessoas têm de controle total de uma terra. Você sabe, os Estados Unidos têm que desempenhar um papel em trazer paz para o Oriente Médio. E isso vai vir, eu acho, com algumas discussões muito difíceis com nossos amigos em Israel. Very difficult discussions with our friends in Israel. A tragédia, ou uma grande parte da tragédia, é que os Estados Unidos, em seus atos de discurso, sempre justificam o lançamento de bombas pela paz. Quero dizer, precisamos trazer paz, mas a paz virá através das bombas, porque é preciso matar os terroristas. É preciso se livrar do regime de Assad. É preciso se livrar de... Então todos justificam a guerra por meio da paz. Então a questão para mim é, quem no Congresso, quem nos Estados Unidos, está disposto a dizer não, traremos a paz por meios paz? Bem, eu fiz isso. Eu fiz isso por 16 anos. Ok. E eu gostaria de citar aquele grande filósofo Michael Franti, que é um músico de rock, que criou uma música com letras assim: você pode bombardear o mundo em pedaços, mas não pode bombardear o mundo em paz. E temos tentado bombardear o mundo em paz. E isso faz parte do vírus que infiltrou nosso corpo político, gerado por um complexo militar industrial, que ganha quantias enormes de dinheiro, e a fabricação e o uso dos instrumentos de guerra contra qualquer um. Eles não se importam contra quem usamos, desde que estejamos usando. Então, como mudamos isso? Espere. Não estamos apenas usando, mas também somos o maior exportador de armas do mundo. Como mudamos isso? O que eu tento fazer é o seguinte: tento compartilhar com as pessoas a possibilidade de que todos somos feitos da mesma matéria. A teoria do genoma humano diz que geneticamente somos 99,9% iguais. O mundo está interconectado. Provamos isso tecnologicamente. É interdependente. Isso está em plena demonstração. Portanto, temos que mudar nosso pensamento de uma visão compartimentada, que é alienada, divisiva, polarizadora e, em última análise, solitária, para uma que nos veja conectados com todos, que o mundo é como uma teia cintilante. E se você faz um movimento em qualquer lugar, isso afeta o mundo todo. Ainda não chegamos lá, mas tenho esperança de que um dia estaremos. Que olhemos para o mundo como um todo indivisível. E embora cada nação possa ter interesses únicos, ainda fazemos parte de uma grande família humana. E precisamos que isso se torne parte da consciência. Então, do que estou falando é de uma mudança de consciência, que é necessária para que as pessoas entendam suas semelhanças. Temos muito mais em comum do que temos de diferente como seres humanos. Quando a política é usada para dividir as pessoas, ou quando é usada para autorizar a morte de pessoas, é aí que me afastei dos meus amigos e colegas no Congresso e tomei uma posição incansável pela unidade humana, de que somos todos um. E se fizermos isso, há a possibilidade de que um dia possamos chegar a um lugar onde veremos a paz. Mas isso só pode acontecer quando pararmos de evocar grupos externos,
quando começarmos a ver um ser humano como um aspecto de nós mesmos e não como um alienígena. Human being as an aspect of ourselves and not as an alien. And That philosophical Essa maneira filosófica de ver o mundo, aliás, está muito representada em todas as suas respostas e também em seus escritos. O que me pergunto é o que pode ser feito em um nível institucional com seu conhecimento sobre o Congresso dos Estados Unidos e como funciona o sistema político dos Estados Unidos. Se você fosse presidente dos Estados Unidos e tivesse o poder, como Donald Trump tem, de desmantelar certas partes da instituição, como a USAID, quais outras partes você visaria para retirar o poder do complexo militar industrial, para realmente, sabe, criar esse impulso de guerra? Quais são os pinos-chave? war drive? Which ones are the key pins? well, what needs to be done, by the way, is not Bem, você sabe, o que precisa ser feito a propósito não é em um sentido negativo. Primeiro, você cria o mundo que deseja. O que você quer? Você quer um mundo mais pacífico. Meu querido amigo falecido, Michio Kushi, que é muito famoso nos Estados Unidos, e ele e sua esposa Aveline eram do Japão. Ele trouxe uma abordagem para a dieta que chamou de um mundo pacífico. E ele era um gênio, um gigante em seu campo, mas era um homem muito pacífico. E seja o que for que desejamos criar, temos que focar nossa consciência nisso primeiro. E isso é criar paz. Então, como você faz isso? O que fiz como membro do Congresso foi defender a criação de um departamento de paz. Não porque a América precise de mais uma burocracia, mas porque precisa institucionalizar o conceito de paz. O Departamento da Paz que eu defendi era o seguinte: ele criaria no gabinete do presidente um grupo de conselheiros que mostraria como resolver conflitos sem violência, resolução de conflitos não violentos. E usaríamos isso em nível internacional. Isso não significa que sempre funcione, mas é por onde se começa. Em nível doméstico, é aqui que se torna ainda mais crítico. Precisamos entrar nas escolas e ensinar as crianças a doação de paz, o compartilhamento de paz, a mutualidade, olhar para outra pessoa como um aspecto de si mesmo e lidar com a praga da América, que é a violência. Violência armada, violência de gangues, violência racial, violência contra gays, confrontos entre polícia e comunidade. Sabe, todas essas coisas podem ser tratadas transformando essa energia negativa de ódio e violência que está por aí em algo positivo. Quero dizer, foi o escritor e filósofo americano Ralph Waldo Emerson quem escreveu que os jatos de caos que ameaçam nos exterminar podem ser convertidos pelo intelecto em uma força saudável. Então, primeiro nos concentramos em criar paz em nossas próprias comunidades, porque é difícil entender a paz quando se vive em uma condição violenta. E nossas cidades estão assoladas pela violência. Bairros estão assolados pela violência. Falei numa escola outro dia no centro da cidade e pedi às crianças que levantassem as mãos se tivessem ouvido tiros em seu bairro. Todas as mãos se levantaram. Sabe, este é o desafio da América. E se pudermos nos tornar mais pacíficos em casa e entender esse conceito de paz, podemos compartilhá-lo com o mundo. Mas temos que começar em casa. Ao mesmo tempo, isso não significa que negligenciamos o que está acontecendo em nossa política internacional. Devemos mudar desse desejo de império para sermos uma nação entre nações, trabalhar com a comunidade de nações, trabalhar com uma estrutura de direito internacional, o que não temos feito. Precisamos basicamente nos livrar das armas nucleares, concordar com as nações que possuem armas nucleares em abolir as armas nucleares. Temos um tratado de armas biológicas e precisamos aplicá-lo. Um tratado de armas químicas, um tratado de armas leves, uma proibição de minas terrestres. Quero dizer, todas essas coisas que podem ter algumas estruturas que existem agora precisam ser aplicadas ou revitalizadas. Então, isso pode ser feito? Claro, todos os nossos desafios são criados por seres humanos. Podemos criar um novo mundo com nossa visão, nosso intelecto, nossa esperança, nossa fé e nosso coração. Concordo plenamente com você. E esta é uma maneira muito positiva de encerrar esta discussão. Gostaria de agradecer muito.
Sr. Kucinich, para as pessoas que querem ler mais de você, suponho que devam ir ao seu Substack ou onde devem encontrá-lo. Substack, or where should they find you? Yeah, people who want to read more, please go to my Substack post. Sim, se as pessoas quiserem ler mais, por favor, acessem meu post no Substack. Você pode se inscrever e obter uma assinatura gratuita se quiser. Estou constantemente escrevendo lá, assim como minha esposa, que é minha editora. Nós realmente analisamos o que podemos fazer para tornar o mundo um lugar melhor. Sabe, não estamos destinados à destruição. Precisamos realmente elevar nossos olhos e nossos corações para algo que se conecte de maneira compassiva e amorosa com pessoas ao redor do mundo. E veja, não estou falando como alguém que é ingênuo sobre isso. Minha carreira é na política local. Fui vereador, fui escrivão do tribunal, uma posição judicial, e fui o prefeito mais jovem da América, o prefeito de Cleveland. E eu escrevi um livro sobre essa experiência, em que enfrentei a máfia, os bancos e o monopólio de utilidades para salvar um pequeno sistema elétrico municipal para o povo de Cleveland, mantendo as tarifas de utilidade baixas. Esse livro, a propósito, para aqueles que estiverem interessados, se chama The Division of Light and Power e você pode encontrá-lo online. Eu era um jovem prefeito que travou uma batalha que nunca havia sido travada antes no nível municipal na história americana. Espero que isso se torne uma série de TV agora que já está tão distante no passado, mas posso dizer que sou prático. Minha abordagem é de bom senso. Eu não sou um teórico de forma alguma. Sou alguém que tem uma perspectiva espiritual. Mas o que estou falando é apenas, você sabe, é senso comum. Você não sai por aí tentando matar pessoas porque quer roubar o que elas têm. Isso é simplesmente errado. E acho que todas as grandes religiões reconhecem isso. A questão é, seguimos os anjos de nossa melhor natureza, como Lincoln, ou simplesmente descemos em um turbilhão de violência? E eu prefiro pensar que os seres humanos são capazes de evoluir, que podemos ser mais do que somos e melhores do que somos. E estou bastante confiante de que, enquanto houver alguns de nós que continuem estendendo a mão e dizendo que é possível, acho que talvez possamos fazer disso uma profecia autorrealizável. E chegamos a um planeta de 8 bilhões. Nunca fomos tantos. Então só precisamos tornar isso um pouco mais pacífico. Dennis Kucinich, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Etc.